Olá, gente querida, tudo bem com você? Estamos aqui em janeiro de 2022, um novo ano, um novo tempo, graças a Deus chegamos até aqui. Deus é bom, tem nos dado vida. E este mês, em todas as nossas igrejas, na nossa rede de igrejas, nós estamos falando sobre um tema muito importante, muito interessante, que é como ouvir a voz do Espírito Santo ou ouvindo a voz do Espírito Santo. Então, eu gostaria de fazer alguns videozinhos falando sobre esse tema, porque é um tema que é muito profético, que me interessa muito, que mexe muito comigo, porque é justamente sobre como nós ouvirmos a Deus e como nós nos prepararmos para ouvir esse Deus maravilhoso. E nesse vídeo de hoje, o que eu queria comentar com vocês é sobre a importância, em primeiro lugar, de nós crermos que existe um Deus que está vivo. E os vivos se comunicam, não é verdade? Se nós não cremos que Deus existe, se nós não cremos que existe a Trindade, Deus Pai, Filho, Espírito Santo, e que Ele deseja ter relacionamento e falar conosco, então nós nunca vamos poder ouvir a sua voz. Então, em primeiro lugar, nós precisamos crer que existe um Deus e que Ele deseja falar conosco, que Ele tem o desejo de estar próximo a nós e quer que nós tenhamos intimidade com Ele, relacionamento, porque isso é muito importante. Muitas pessoas não creem que Deus existe, por isso não sabem como se relacionar com Ele, não tem como conversar com Deus, não tem como ouvir a Deus e falar com Deus, porque não creem que Ele existe. Mas eu tenho um texto aqui bíblico que eu quero comentar com vocês, que está em João, no capítulo 1, que diz assim, no versículo 12: Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e verdade. Esse Deus de graça, esse Deus de verdade, ele veio e se tornou carne, habitou entre nós para que nós pudéssemos conhecer a verdadeira vida. Ele entregou a sua vida, Jesus Cristo entregou sua vida na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ter vida. Mas não somente isso, mas para que nós pudéssemos nos relacionar com Ele. Porque ali no Jardim do Éden, quando o homem pecou, ele perdeu a intimidade e a comunhão com Deus. E era necessário que houvesse realmente o sacrifício de Jesus para que nós pudéssemos ter vida novamente e para que pudéssemos nos relacionarmos com Deus novamente e termos essa intimidade e voltássemos a ter essa comunicação. Sendo assim, nós podemos falar aqui sobre como ouvir a voz de Deus, mas primeiro eu preciso realmente entender que existe um Deus que deseja se comunicar comigo, que tem um propósito para a minha vida, que me ama, que tem um plano perfeito e que tem sempre os melhores desejos, os melhores planos para mim, para minha família, para minha casa. Em primeiro lugar, você precisa crer que o Senhor existe. Você quer ouvir a voz de Deus? Você quer aprender como ouvir a voz de Deus? Começa então crendo neste Deus, que Ele existe e Ele está vivo. E os mortos não se comunicam, mas os vivos se comunicam. E Ele está vivo e quer se comunicar com você todos os dias da sua vida, em todo o tempo. Esse relacionamento é imprescindível, porque se nós temos um relacionamento com alguém, ou seja, o nosso cônjuge, ou seja, um amigo, ou seja, um familiar, alguém no nosso trabalho, mas
se a gente se relaciona com essa pessoa, mas não se comunica, não sabe falar e não sabe ouvir o que essa pessoa tem para dizer, isso não é um relacionamento. Então, eu quero deixar aqui para você pensar hoje. Realmente, eu conheço a Deus, eu tenho um encontro com Deus, eu tive um encontro com Deus, eu creio mesmo que Ele existe e que Ele está vivo e que Ele pode falar comigo, porque isso é muito importante. Se você ainda não crê, é necessário que você creia e que você saiba que existe e que Ele, através de Jesus, veio ao mundo como homem para habitar no nosso meio, para saber como era a vida do homem, para que Ele pudesse entender ao homem. Entrega o teu coração a Jesus. Confia nele. Saiba que ele existe, que ele está vivo e que ele quer se comunicar com você. Deus fala, ele continua falando e ele vai continuar tocando e abençoando a tua vida com palavras de vida e de paz. Ok? Eu aguardo você no nosso próximo vídeo. Vamos falar um pouquinho mais sobre como ouvir a voz de Deus. Não se esqueça, em primeiro lugar, creia que Deus existe e ama você. Deus te abençoe.